mais uma vez nós estamos aqui com a nossa jornada da saúde. A gente está vindo aí um trabalho, né? Trouxemos vários especialistas de várias áreas da saúde e hoje nós vamos falar sobre a área espiritual. E para isso eu trouxe a nossa missionária, a irmã Eliana Salvador. Seja bem-vinda, Eliana. Obrigada. E eu estou muito feliz porque a gente quer, através desse trabalho, alcançar pessoas, que elas recebam, através dessa mensagem, motivação para cuidar da vida espiritual, certo? Estimular o desenvolvimento dessas pessoas em buscar a verdade, que eu creio que está no nosso grande livro, né? A Bíblia Sagrada, é o livro dos livros. E nesse momento eu quero falar que a Eliana é uma amiga minha de alguns anos, já passamos muitos momentos juntas, né? Mas eu queria que você se apresentasse, Eliana. Quem é a Eliana, a missionária Eliana, e por que missionária Eliana? Olá, fico feliz também, Nilza, de estar aqui com você. É um assunto muito especial para mim, principalmente, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Agradeço desde já o convite. Então, eu sou a Eliane Salvador Corrêa da Silva, né? Sou esposa do pastor Magno Batista da Silva. Tenho 2 filhos, o Alexandre Magno e a Gabriele, né? O Alexandre tem 19 anos, a Gabriele tem 15 anos. E hoje, assim, nosso coração se alegra muito porque o Alexandre também tomou a decisão de ir para o seminário, né? Ouviu o chamado de Deus, né? Que bênção isso, bênção, privilégio. Né? Uma bênção. E missionária por quê? Porque quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu via mulheres na igreja, assim, eu sempre admirei muito, sabe? Inclusive a Milza, que é assim, do mesmo tempo mais ou menos que eu, na nossa igreja nós tínhamos a secretária da igreja, né? Da escola bíblica. Então eu achava muito bonito quando a secretária estava ali e tal. E quando eu via mulheres pregando, eu era criança ainda e eu achava o máximo quando eu via alguma irmã pregando. E aí aquilo foi gerando no meu coração desejo também de ser como essas mulheres. As irmãs da Fesofap, na época, sim, elas heroínas, elas iam na nossa cidade, geralmente elas ficavam na casa da minha mãe, então eu achava o máximo essas irmãs. E aquilo eu fui falando para minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser missionária, eu quero falar de Jesus, eu quero pregar também. E assim, ao longo do tempo, né, na adolescência, por exemplo, que é um momento que muitas de nós, nem todos, né, mas alguns passam por uma fase de rebeldia, sim, né, Milza? E às vezes se afastam de Deus, não tiveram ainda aquele encontro com Jesus, né? Verdade. Na verdade foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha tido ainda aquele encontro, embora exercesse na igreja algumas funções, entendeu? Mas era aquele negócio que a nossa mãe leva, né? Não é assim? Nós vamos. E a gente se envolve porque a gente gosta também. O ambiente é bom, né? Exatamente. O ambiente é agradável, é uma família, mesmo. Né? É isso mesmo. Até que um dia Jesus vem e, né, toca de fato o nosso coração. E aí nesse tempo, depois que eu tive um encontro real com Jesus, que ele me fez lembrar do que eu tinha, do desejo que eu tinha na infância. Desde os 5 anos. Entendeu? E aí Deus foi gerando no meu coração, no coração do Magno, nós já namorávamos, e aí ele foi nos chamando, confirmando o chamado, né? E por isso então hoje você e o pastor Magno, desde sempre, começaram essa jornada de ser missionários para Deus, né? Isso mesmo. Olha, então você que conhece a pastora Eliana, eu chamo ela de pastora, mas ela é missionária pastora, porque ela cuida de pessoas, né? E você que conhece a pastora Eliane, deixa aí o seu ok, compartilhe esse vídeo, porque nós vamos falar de um assunto hoje muito difícil de falar. E eu falei, Eliane, é você que vai falar sobre isso, que é a espiritualidade da nossa alma, né? Da saúde espiritual.
Então, você que está assistindo, que está prestigiando, que gosta da nossa jornada da saúde, se inscreva no canal, né? A gente precisa disso para continuar o trabalho. Sem vocês deixarem o like, a gente não consegue fazer novos vídeos. Então, é só isso que eu peço para vocês. Se gostar, deixa que gostou. Se não gostar, deixa não gostei. E se quiser deixar uma pergunta para nós vamos responder ao longo do trabalho, ou posteriormente também a gente entra em contato com todos vocês. Só te cortando, a coisa mais simples que tem é fazer isso, né? Se inscrever, dar like, comentar, né? Muito simples, muito simples. É verdade, e muito importante para quem está do lado de cá começando essa jornada, né? Então, olha, Eliane, eu vou ler um pedacinho aqui que dá sobre a saúde espiritual, que depende de uma ligação de comunhão, de intimidade com o Deus Criador. Eu creio no Deus Criador, que fez os céus, a terra, que criou todo esse universo. Então, tudo que há na terra foi Deus que criou. E é através dele que a gente vai pautar a nossa conversa aqui, tá certo? Tá certo. A Eliane, nós demos um tema que chama Cuidando do Espírito. Olha aí, pessoal, cuidando do Espírito. Será que você está cuidando do seu Espírito? Ou você sabe cuidar do seu Espírito, né? É o que a gente vai tratar nessa tarde aqui, tá certo? E para começar, Eliane, fala pra gente o que é a saúde espiritual? Como é isso, saúde espiritual? Quando a gente fala de saúde, Milza, a gente fala de algo saudável, né? Sim. Saúde, né? Saudável. Você falou muito aqui sobre a saúde física, né? Como cuidar e tal. A saúde espiritual, basicamente, na visão cristã, é você ter a mente de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E assim, quando nós lemos esse texto, a gente até pensa assim, meu Deus, como eu posso ter a mente de Cristo, né? Parece algo inatingível. Mas se a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, está falando que a gente pode ter, nós podemos ter. E o que é ter a mente de Cristo, então? É pensar nas coisas de Deus, pensar como viver para Deus, ser parecido com Jesus Cristo. Então, assim, de uma forma prática para o nosso dia a dia, fazer o que Jesus faria, sabe? Em todas as atitudes nossas, a gente precisa pensar antes, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Se ele tivesse que tomar essa decisão que eu tenho que tomar, né? Se ele fosse, de repente, quando você é confrontada, na maioria das vezes, quando está tudo bem, Milza, a gente consegue viver como Cristo, né? Verdade. Não é verdade? É verdade. Sem nenhuma afronta, sem ninguém nos confrontar, sem ninguém contrariar a nossa palavra. É mais fácil, né? Não é mais fácil? Na nossa comunidade, né? Aí é mais fácil. É mais fácil, entendeu? Agora, pensa, quando nós falamos de espiritualidade, é você ter a mente de Cristo nos momentos mais difíceis, quando você é confrontado, quando você é afrontado, quando os problemas se levantam na nossa vida, às vezes problemas financeiros seríssimos, como nós estamos vivendo, na saúde, né? Quando a nossa saúde física mesmo é atingida, às vezes a gente não consegue ter a saúde espiritual. Por quê? Porque a gente se abala tanto que a nossa fé, ela vai lá embaixo. Então, ter saúde espiritual, você ter fé no seu Criador, como você bem falou ali, ter a mente de Cristo, é agir como Cristo agiria. Então, eu até ia te perguntar como ter, mas você já deu essa palhinha, como ter. Então, é ter fé e ler a palavra. Ler a palavra. E eu vou dizer algo mais, exercitar. Exercitar. Tem um texto que fala sobre o exercício da mente, que eu sou apaixonada por esse texto, eu já preguei várias vezes, já falei várias vezes, que é de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha como exercitar nossa mente.
Paulo diz assim, ó, lá no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E isso vai trazer uma saúde espiritual. Uma saúde espiritual. Fala de novo onde está escrito, para que as pessoas possam reler isso em casa. Sim. Eu acho muito importante isso. Aonde está escrito na palavra de Deus esse texto? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Veja que o pensamento, Milza, ele é um exercício. Porque o que acontece com a nossa mente, ela às vezes nos sabota, né? Verdade. A gente sabe disso. Então, assim, tem dia que você acorda pensando coisas maravilhosas, né? Coisas boas. Mas, às vezes, você é sabotado, porque aí você começa a pensar que aquele dia seu não vai ser bom. Vem mágoas antigas, às vezes, na nossa mente, tristezas, né? E vem tomando o nosso pensamento. O que fazer nessa hora? Se eu sou espiritual, eu começo a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é real, porque às vezes nós pensamos em mentiras que o próprio inimigo coloca na nossa mente e a gente se deixa levar por essas mentiras. Automaticamente nós vamos nos adoecendo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu tinha uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Sim. Ela mandou antes Sim. de começarmos. Da Márcia Rodrigues. Ela perguntou assim: qual a importância da saúde espiritual? Qual a importância e quais os tipos de doenças que nós podemos ter espirituais, doenças espirituais? Sim. Então, a saúde espiritual, eu coloco ela em primeiro lugar, Milza, antes da saúde física e antes da saúde emocional. Porque se a nossa vida espiritual estiver bem, nós conseguiremos ser saudáveis, né, fisicamente e emocionalmente. Verdade. Com certeza. Por quê? Porque quando eu exercito a palavra de Deus na minha vida, eu consigo viver melhor. Eu vou falar um outro texto antes do versículo 8, o 6, que aí a gente entra nesse assunto, que diz assim, ó, que é um texto também que a gente aplica muito para os nossos dias. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, ações de graças, apresentem o seu pedido a Deus. Aí o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Olha só, que dica para você ter uma saúde espiritual e emocional ao mesmo tempo, né? Então, quais são as doenças espirituais? Mágoa traz doenças, né, espirituais. Por quê? Porque a mágoa, ela pode virar um rancor. O rancor vira o quê? Amargura. E se tem uma coisa difícil de conviver é com alguém que é amargo. Verdade. Não é? Porque alguém que é amargo, ele não consegue ver o lado bom das coisas. Não é? Ele vai sempre reclamar. Ele reclama que tá frio, ele reclama que tá sol, ele reclama que tá chovendo, ele reclama, né? De tudo, na verdade, de tudo. E quem reclama de tudo não tem um coração grato. E vai afastando as pessoas. Vai afastando as pessoas. Né? E o próprio Deus, né, Milza? Porque, olha, se Deus dá tudo para nós, tudo que nós precisamos, o Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor, e numa versão mais próxima do original, diz assim, Ele me dá tudo que eu preciso. Às vezes eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então, se eu tenho tudo que eu preciso ser grata a Deus. E é uma doença também, né? A ingratidão. Né? Verdade. A saúde espiritual, ela tem uma dimensão, né, que está muito relacionada à fé, sim, a crenças, né, de cada ser humano. E para alcançar esse bem-estar espiritual, é preciso ter uma liberdade de exercer isso que você está falando. E nós temos esse privilégio. Nós estamos num país onde nós podemos exercer a nossa fé. É verdade. Cada um pode ter a sua fé
tem o livre-arbítrio para exercer a fé. Então a gente tem que valorizar isto, ler a palavra, desfrutar e reconhecer que Deus é um Deus que Ele provê todas as coisas. Sim, em qualquer situação, em qualquer situação. Não falta nada para a gente, né? E isso já é um outro tema, né? Porque a gente tem muitas experiências com Deus sobre isso. Então a gente quer que você que está aí do outro lado tenha a vontade de ler a palavra de Deus. Isso mesmo. Se você começar a ler a palavra de Deus, aí você vai ter uma experiência tão pessoal e individual. Porque às vezes a minha experiência, a sua experiência, são experiências pessoais, sim, né? E nós também estamos sujeitas a doenças espirituais, ao desânimo. Porque a gente é ser humano, né? É isso mesmo. Mas por que a gente fica triste no outro dia, a gente levanta, a gente vai? Porque a gente lê a palavra, a gente tem comunhão com Deus, a gente sente a presença de Deus, sim, né? E as pessoas que estão perto da gente sempre buscam uma palavra, pede oração, ora por mim. É verdade. Então tudo isso faz parte da cura das doenças espirituais. É a gente agir, ler e agir, ler e agir. Então é isso, eu acho muito, muito importante, Eliana. Você quer complementar alguma coisa a respeito desse assunto? Eu acho que você focou no assunto principal, porque alguém pode perguntar como ter saúde espiritual, né? Primeiro de tudo é conhecendo a palavra de Deus, né? Você conhece a Deus através da palavra. Verdade. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se você só vai ter fé quando você ouve a palavra de Deus. Você só vai ter fé em Deus quando você a ouve. E é importantíssimo a gente ler a palavra diariamente, né? Assim como a gente busca comer para ficar fortalecido, né? A nossa saúde, exatamente. Ler a palavra de Deus é essencial. Ler a palavra, orar, jejuar, tudo isso fazem parte, né, de um processo. A nossa saúde espiritual, ela é um processo até a volta de Cristo, sim, né? É verdade. Então, assim, hoje você conhece a Deus de uma forma, mas cada dia você vai prosseguindo em conhecê-lo melhor, né? Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece de Deus, mais experiências você tem com Deus. Então é importantíssimo. Tá certo. E eu vou falar uma coisa, se você não tem uma religião, se você não é cristão, isso não impede de você ler o livro dos livros. Porque afinal de contas, esse livro, ele é o livro mais vendido em todo o mundo. E quem não tem acesso, quer ter acesso. Então, se você tem acesso à Bíblia, independente da sua religião, da sua crença, você vai acrescentar na sua vida todos os tipos de sabedoria. É verdade. Que é um livro da sabedoria, é a Bíblia Sagrada. É verdade, completo, né? Ela é completa, né? Os cientistas vão lá na Bíblia confirmar o que eles estão descobrindo hoje, a Bíblia já fala há muitos anos atrás. É verdade. Então fica assim, às vezes a gente não está falando só para o público cristão. Se você crê de uma forma diferente, eu sugiro que você leia a palavra, leia a Bíblia, e você vai acrescentar ainda mais saúde espiritual, saúde mental, saúde física, porque muitas vezes a mente abala o físico. Isso. Então a Bíblia vai ajudar você a conquistar uma saúde equilibrada. É verdade. A ter equilíbrio, o que está faltando hoje no mundo, né? Equilíbrio. É verdade. Então, gente, eu queria muito continuar falando sobre isso, porém, né, a gente vai encerrar essa programação. Mas antes, a missionária Eliana, ela está no mês de outubro, lá onde ela trabalha, congrega, a gente fala congregar, é um lugar aonde as pessoas vão para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Porque ela é a igreja, eu sou a igreja. Mas às vezes a gente se encontra para adorar o Deus Criador. Então, ela juntamente com o pastor Magno, seu esposo, estão fazendo uma campanha de oração. E eu queria que você falasse para as pessoas que não sabem o
O que é campanha de oração? Por que ter uma campanha? Não é para orar todo dia? Sim. E por que de vez em quando a gente faz uma campanha? Me fala aí para mim e para eles. Então vamos lá. A campanha é quando você foca em um propósito. Você vai ver no mundo em geral, por exemplo, o mês de outubro é o Outubro Rosa. Exato. Qual é a campanha que é feita para você fazer exame, o autoexame, para fazer o exame, né? Contra a mamografia, né? Para você ser preventivo contra o câncer de mama, né? Principalmente. Então, a campanha de oração é quando você coloca um propósito diante de Deus. Nessa campanha em questão, Milza, o tema é mais perto de Deus. Então, o tema já está dizendo tudo. Para que eu estou fazendo essa campanha? Para ter um relacionamento melhor com Deus, para me aproximar mais de Deus. Então, quando eu oro, né, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu jejuo, né, quanto mais eu leio a palavra, mais eu me aproximo de Deus. Então, esse é o objetivo da campanha. Eliana, nós temos muitas pessoas que nos escutam. Sim. Que elas não são da nossa religião, né? Sim. Porque nós duas a gente crê no mesmo Deus e tal. Como que elas podem fazer lá onde elas estão, distante de nós, para começar a fazer essa campanha? Então, primeiro foi ler a Bíblia, né? Que nós já falamos. Mas como que a gente pode fazer um pouquinho mais para entrar, quem quiser entrar na campanha mais perto de Deus, como que ela faz? Como essa pessoa faz? Você pode acessar o canal da igreja, né? Pode falar, fica à vontade, pode falar, à vontade. Então, a gente tem o canal da nossa igreja no YouTube também, né? Promessistas Parque do Chaves. Nós temos cultos, tanto presenciais como online, aos sábados, às 10h30 da manhã, aos domingos, às 19 horas, e às quartas, às 20 horas. E de quarta-feira também, Milza, nessa quarta, nós vamos começar uma campanha diferente dessa do mês, né, mensal. Então, assim, cada quarta nós temos um título, né, um propósito da campanha. Essa campanha que começa na quarta é o Deus que tudo enxerga, né? E o primeiro tema, né, vai ser, o subtema, na verdade, Ele enxerga quem não enxerga. E nós não estamos falando apenas da cegueira física, mas espiritual também, né? Então a gente vai tratar sobre isso. Então, Promessistas, Parque do Chaves. Nós temos no Insta também do MJ, que o MJ é o Ministério Jovem da Igreja, né? É Inflame, né? MJ Inflame. O canal da nossa igreja lá no Instagram, tá bom? Vocês então, podem jovens bem-vindos. Bem-vindo! Eu sou jovem, hein, mano? Quero participar dessa campanha. Pode participar. É muito interessante falar esse tema sobre... Fala novamente o nome do tema da oração? De quarta? É o Deus que tudo enxerga. O Deus que tudo enxerga. Eu tenho alguns amigos que são cegos e outros são quase cegos, né? Inclusive a nossa neurocientista do nosso Brasil, a primeira neurocientista brasileira, que foi convidada para os Estados Unidos por conta que ela se destacou na USP, em todos os lugares, ela tem uma visão deficiente. E ela é cristã, né? E eu tenho um caso que ela conta que quando ela era pequenininha, as crianças da igreja tem o costume de falar o versinho, né, da Bíblia. Sim. E as crianças liam, que nem eu tô aqui com a minha cola. A pastora não precisa. E os pais falaram, mas você pode falar o versinho, você pode decorar o versinho. E ela também tinha a sua idade aí de 5 anos. Sim. E de tanto ela decorar e aprender, estudar decorando, ela virou a primeira cientista do Brasil e foi convidada pelos Estados Unidos para... Conheço. Exatamente. A Rosana, né? A Rosana, e ela é assim, gente, ela tem uma deficiência muito grave. Eu trabalhei com um músico que ele tinha 10% de visão, ele não atravessava a rua e ele conferia as notas musicais pelo ouvido dele. Né? Ele sabia se era dó sustenido, se era dó bemol, ele sabia e ele nunca errou. Nós trabalhamos 5 anos juntos. Ele não atravessava a rua, gente.
ele não lia as coisas como nós vemos. Uhum. Ele não pegava o ônibus. Então, assim, quando a gente fala, parece tão distante, né? Deus veio. Não. Nós que somos limitados, conseguimos ultrapassar isso, e Deus que nos criou. Se você quiser, então vai estar no YouTube, Promessistas Parque do Chaves. Parque do Chaves, ok? Continuando aqui, Eliane, é o seguinte, como que vai ser o fechamento dessa campanha de oração? De 30 dias, De 30 né? dias. Nós faremos no monte. E por que no monte? Como que é isso? A gente vai na igreja e algumas pessoas gostam de ir ao monte. Como Sim. que funciona esse negócio? Na verdade, Milza, a gente não gosta de... Eu, particularmente, sempre aprendi assim, a gente não gosta de espiritualizar o local, sabe? Certo. Eu posso... alguém pode perguntar, mas por que tem que ser no monte? Né? Não pode terminar na igreja? Pode também. Deus vai atuar? Vai atuar. Mas o monte é um lugar separado para oração também. E assim, o próprio Jesus fazia isso muitas vezes. É verdade. Não é? É verdade. Você vai ver que várias vezes ele tinha trabalhado o dia todo curando, pregando. No final da noite, ele se distanciava dos seus discípulos e ele ia para o monte orar. Né? Então era aquele momento íntimo com Deus. Exatamente. Era também um sacrifício a Deus, né? Um sacrifício agradável. Você vai ali para orar, para se derramar, para realmente estar mais perto de Deus. Tem que ir com foco. Com foco, com certeza. Eu quero estar nessa campanha, Oba! se Deus quiser, encerrando lá com vocês. Né? Sim. Já estou na campanha, porque já começou desde o dia 1º. Sim. E Eliane, agora eu quero deixar meus agradecimentos, porque foi muito bacana você ter aceitado de pronto vir dar uma entrevista pra gente. Um tema difícil de se falar, né? Principalmente para aqueles que não têm essa comunhão, essa intimidade com Deus, né? E eu falo, olha, vai procurar que Deus está ali querendo te buscar e deixar essa experiência para você. Então, primeiramente eu quero te agradecer, quero agradecer a todos que ficaram até o final. Isso para mim é muito importante, me incentiva a fazer novas entrevistas, né? E você tem aí o finalzinho para agradecer ao público as suas palavras finais, tá bom? Muito obrigada também, Milza, que Deus abençoe e continue usando sua vida poderosamente, Amém. que alcance muitas outras vidas, e a todos vocês que ficaram com a gente também, Deus abençoe poderosamente. Como a Milza já falou aqui, se você quer ter uma saúde espiritual, busque a Deus, Ele é a fonte da espiritualidade. Talvez você pode pensar, eu posso buscar por outros meios. Você vai se arrepender. Se você buscar em Deus, você tem tudo o que você precisa. Deus abençoe poderosamente. Tchau, pessoal.